Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Pop e hoje eu tenho a honra de receber uma super colega, doutora Daniele. E o que que ela vai trazer para a gente hoje? Um assunto fantástico. Nós vamos falar sobre saúde ocular. Ela é oftalmologista, ela se formou no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos. Fez especialização em oftalmologia pelo Hospital de Olhos, fez subespecialidade em cirurgia de catarata e atualmente ela está fazendo um fellow em córnea, na Fundação de Olhos de Goiás. Então nós temos aí uma bagagem fantástica para ela poder colaborar e somar aqui com as informações para a gente continuar aprendendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Na verdade, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando um pouco da minha rotina, dos meus conhecimentos e vai agregar muito aqui a nossa conversa hoje. Muito obrigada pelo Perfeito, convite. seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a saúde ocular ainda bebê. Sim. Como que, acontece essa investigação, né? Eu tenho 3 filhos, eu fiz o teste do olhinho em todos eles, né. Então quando é que começa o rastreio ou a prevenção? Como que é isso? Realmente é nessa fase? É o teste do olhinho? Como que é isso? Então, na verdade, começa um pouco antes, logo após o nascimento na maternidade. Geralmente, os pediatras fazem o que a gente chama de teste do reflexo vermelho, para ver se tem alguma opacidade de meio que possa prejudicar a evolução da visão desse bebê. Logo após, a gente orienta a fazer o teste do olhinho, que a gente já consegue fazer nas clínicas que a gente trabalha. E se tiver tudo bem com o teste do olhinho, até 1 ano de idade, esse exame deve ser semestral. Após, pode ser essas avaliações podem ser anuais, mas a gente tem que acompanhar de perto, principalmente aquelas crianças que vieram de alguma gestação, que a mãe teve alguma infecção ou que teve algum problema durante o nascimento, durante o parto, mas basicamente é na maternidade e segue com o teste do olhinho. Tá, doutora Daniela, então para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente. Então, a primeira triagem de saúde ocular, ela é feita quando o bebê nasce pelo próprio pediatra. Isso, pelo reflexo vermelho. Tá, é o quê? É uma gotinha? Como que é Não, isso? Não? é uma lanterna que a Uma gente lanterna, utiliza para tá. ver se a gente consegue perceber o reflexo que a retina emite. Entendi, perfeito. É básico. E aí depois vem o teste do olhinho e lembrando que o teste do olhinho não deve ser feito só quando nasce, repetir a cada A 6 cada 6 meses meses, e depois exatamente. As avaliações podem ser anuais, anuais. se tiver tudo bem. Perfeito, maravilha. Então, gente, fica a dica aí, que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabia. Achava Isso, que às vezes faz o teste do olhinho e parou por ali. Não, não é isso, isso. né? Ok, então assim, agora vamos progredir um pouquinho nessa questão da saúde ocular, né? Eu acho que foi muito esclarecedor isso daí que você trouxe. Eh, o que é de prevenção? Porque a gente fala muito, né? Eu atuando na área em cardiologia, a gente fala muito da prevenção Sim. cardiovascular, né? E por aí vai. E dentro da oftalmologia, qual que é a prevenção que existe para o paciente ter uma saúde, ocular saudável, né? Se é assim que eu posso Saudável. dizer. É. Então, por parte do paciente, além de adotar métodos de vida saudáveis, uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, o paciente deve ter sempre em mente sobre as avaliações periódicas. Muitos sintomas e doenças na oftalmologia, na verdade, sintomas não, porque muitas doenças são assintomáticas. Então, pelo paciente não ter nenhum sintoma, ele acaba deixando para segundo plano. Uhum. Então, independente, ele tem que passar por avaliações oftalmológicas de rotina, seja anual, seja semestral ou antes, se for necessário. Tá. Então, o preventivo é fazer rotina. Interessante, né? Mais uma vez você trouxe um ponto que a gente vê muito, vou trazer a minha experiência, o meu consultório. Ah, exercício físico, alimentação saudável. A gente conversa com endócrino, é a mesma coisa. Exercício, alimentação saudável. Se a gente vai conversar com uma ginecologista sobre menopausa, exercício, alimentação saudável. E o olho, É a mesma exercício, coisa. alimentação saudável. Nós somos um todo, né? É o É, nosso corpo como um todo. E as pessoas, às vezes, colocam essa parte ocular como um algo à parte do corpo. E não é, exatamente. né?
Então, fundamental, gente, fica a dica, alimentação é importante para a saúde ocular, não é só comer cenoura, né, Não, doutora? não é só comer cenoura, não é só comer É, não é só cenoura. comer cenoura, o exercício físico e a rotina. Olha que interessante que você falou, muitas vezes, pelo que eu entendi, a grande maioria não tem sintoma, então isso é detectado numa avaliação anual de Exatamente, rotina, né? exatamente. O glaucoma, por exemplo, recentemente teve essa repercussão do cantor Uhum. Marrone, que já está com um estágio avançado de glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença assintomática. Quando o paciente vai perceber, é porque ele já teve uma perda de visão de pelo menos 50%. E essa visão a gente não consegue recuperar. Hum, Então, realmente, tudo é interligado, né? Então, sim. a avaliação preventiva não tem o que supera ela. Uhum. E como você disse, tudo está interligado. Então, a cardio, eu já tive pacientes que passaram para mim com avaliação oftalmológica de rotina, ele vai aparecer um mês depois porque teve que fazer uma cirurgia cardíaca porque eu vi um êmbolo na retina dele. Aham. Endócrino também, a mesma coisa, hipertiroidismo, adenoma de hipófise, então tudo isso está É, interligado. o inverso acontece comigo. Às vezes o paciente teve uma embolia, oftalmológica, aí ele vem para mim para avaliar a parte de coronária. E uma coisa muito interessante que eu, na minha prática clínica, faço muito é assim: a gente tem o paciente hipertenso, então a gente tem que estratificar esse paciente, né? E nessa estratificação, eu peço avaliação do fundo de olho, Sim, é né? ideal Aí fazer. você pode dizer isso muito melhor do que eu, né? Através do exame de fundo de olho, a gente consegue, ter uma análise, né, dos vasos Sim, sanguíneos, então exatamente. até, supor como estão esses vasos sanguíneos a nível cerebral. É isso mesmo? Se É você isso puder mesmo, falar é um isso pouquinho mesmo. sobre isso? Relacionando um pouco com a cardiologia, a gente tem uma doença que chama retinopatia hipertensiva, Uhum. que seria a alteração dos vasos, alguma hemorragia nos vasos da retina, que podem acometer pacientes com estágio mais leve ou moderado de hipertensão. Isso. E tem aqueles casos gravíssimos que evoluem com edema de papila, que é Uhum. quando já está em uma emergência hipertensiva. Então, é muito importante essa avaliação em conjunto e realmente está relacionado. É. E também, como você mesmo falou, através de um monitoramento anual, de um check-up, né, vamos chamar assim, anual, É, esse paciente ele pode estar prevenindo, cuidando não só da saúde ocular, como da saúde como um da todo, saúde porque como um pode todo. detectar algo que pode levá-lo a cuidar, né. Exatamente. E acontece muito em paciente que é diabético, né? Sim. Então, quanto mais grave, mais descompensado o quadro sistêmico, piora a visão. Então, Uhum. as avaliações oftalmológicas desses pacientes devem ser o quanto antes, de forma mais precoce, e Uhum. manter sempre essa avaliação rotineira e manter sempre um quadro mais compensado para tentar equilibrar os dois. Perfeito. Daí a gente volta na história, o corpo, ele é um É, só, né. exatamente. Muito interessante. Vamos lá. Agora, como que assim, é algo que a gente está em contato o tempo todo, né? Agora nós estamos em contato, se a gente olhar para cá, É. né? Que são as luzes azuis, a tela de computador, a tela de celular, a própria televisão. Como que é lidar isso hoje nesse nosso mundo tecnológico, que as nossas crianças, desde pequenininhos, já estão lá, né? Como Exatamente. que é isso? Então, não tem como a gente fugir muito, né? Não. Porque ou é a televisão, ou é o celular, ou é o computador, meios de trabalho, né? Sim, São sim. digitais hoje em dia. Mas tem que ter um controle específico. O ideal, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda apenas 2 horas ao dia de meios eletrônicos. Então, certeza que 90% da população extrapola esse Sem horário. dúvida. Então existe a regra do 20-20-20. Então, a cada 20 minutos, utilizando a visão aqui de perto, seja com celular ou com tablet, o ideal é que você descanse sua visão para longe 20 minutos também. Então, vai dar uma volta na casa, vai beber uma água e depois volta de novo, na tentativa de amenizar um pouco esse esforço sobre os olhos. Além disso, além de impor tempo, limite de horário, também, pacientes que usam óculos, por exemplo, a gente pode recomendar o que a gente chama de Blue Protection, que é um Uhum. filtro
Que é incolor, apesar do nome ter azul, na verdade ele é incolor, que bloqueia um pouco esses raios azuis e violetas que são emitidos por esses meios eletrônicos, na tentativa de bloquear a quantidade de energia que atinge a retina, e isso a longo prazo evitar doenças, seja degenerativas no fundo do olho. E como que essa como chama mesmo? Chama Blue Protection, Blue filtro Protection. azul. Tá, mas aí a gente coloca em formato de óculos, na tela, como é que é isso? Eu não conheço. Se coloca no óculos, na ótica, Uhum. quando você for pegar sua receita com seu médico oftalmologista, você procura a ótica e orienta o pessoal que quer esse filtro azul. Eles mesmos colocam e te entrega com o óculos pronto. Perfeito. Você não Então consegue perceber que tem algo ali que esteja sim, impedindo, é mas você totalmente está translúcido, sendo mas protegido. está protegido. E daí você falou que, por exemplo, esses efeitos nocivos da luz azul, por exemplo, ao longo dos anos pode trazer doença degenerativa na retina. O que Exatamente. que seria isso para o pessoal entender um pouquinho melhor? O que que seria uma consequência disso? Então, na retina, a gente tem algumas células que são chamadas de células fotorreceptoras. Então, são células que captam a energia, a luz, formam a imagem no cérebro e emite isso na forma de imagem, que a gente vê, o copo que eu vejo, o Uhum, microfone, tudo isso são esses fotorreceptores que fazem. Então, esses fotorreceptores, eles podem ser lesionados, eles podem ser danificados pelo excesso dessa luz violeta, que é perfeito. nociva. Então, esse filtro azul, ele reflete um pouco a essa luz violeta que vem, não deixando chegar grandes quantidades lá no Uhum. fundo dos nossos olhos. Entendi, porque senão ao longo dos anos essa pessoa pode vir a ter uma Isso. Os deficiência. fotorreceptores, eles vão se perdendo e eles não se regeneram. Ah, Eles entendi. atrofiam, então não tem como nascer novamente. Então Entendi. perde a quantidade de fotorreceptores e a gente vai acabando perdendo menos, acaba perdendo visão, na Uhum, verdade. sim, perfeito. É, a tecnologia está aí, ela está a nosso favor, né? Como você mesmo disse, nós mesmas trabalhamos quanto tempo de frente para uma tela de Sim, muitas computador, horas, tem né? que saber Muitas horas, utilizar. exatamente. Mas e tem que ter essa informação também, né? Para que o quanto mais puder ficar longe da tela nos horários que não são necessários estar nessa tela, é Exatamente. melhor, né? Isso é Exatamente. saúde, É saúde. né? Então, um final de semana, ao invés de ficar brincando com joguinhos, procura fazer uma atividade ao ar livre com os Uhum. familiares, né? E os mais nocivos seriam o celular, tablet, computador e a TV. E a TV. Perfeito. Exatamente. Ok. Exatamente, isso mesmo. Então, gente, vamos ficar bem atento com as telas. Exatamente. Né, vamos lá. Agora, quais sintomas, apesar de que você já ter dito que muitas doenças oculares, elas não dão sintomas, mas quais poderiam ser aqueles sinais, ou sintoma que a pessoa percebe, que ela percebe algo de diferente, que deveria ser um alerta? Tá. Então, alguns principais sintomas que são relatados pelos próprios pacientes seria uma flutuação de visão. Então, por exemplo, acorda enxergando bem, durante a tarde a visão embaça. Uhum. Ou então, sensação de que está embaçado, uma nuvem na frente da visão. Sensação de areia nos olhos, ou então fotofobia, não consegue olhar para a luz ou em ambientes muito claros. E em casos mais avançados, que o paciente às vezes não tem essa percepção antes, seria uma restrição de campo visual. Então, uma imagem que ele conseguia enxergar nitidamente toda a imagem, ele vai diminuindo o campo de visão e fica com um campo mais centralizado, a periferia se perde. Então, assim, só para ficar claro para o pessoal, vamos pegar uma suposta imagem, vamos pegar um carro, por exemplo, Sim, né? Então, ela antes ela via aquele carro, ela conseguia ver o carro inteiro. Agora é como se ela conseguisse ver, por exemplo, não ver o capô e a traseira do carro. exatamente, vê Seria, só as isso seria o portas. campo de visão, Esse é o campo de diminui o que ele visão. conseguiu enxergar. Entendi. Exatamente. Esse é o campo de visão que a gente chama de campo de visão tubular. Ele vê só um tubinho ali central, muito característico em pacientes que têm glaucoma avançado, por exemplo. Ah, entendi. Agora me diga uma outra coisa, por exemplo, quando você falou desses sintomas, né, a flutuação, acorda, enxergando bem ao longo do dia, E né, isso vai diminuindo vai a visão, diminuindo, embaçando. ou alguma questão dessa nuvem, por exemplo. Isso daí, essa nuvem, por exemplo, é algo que fica?
constante no decorrer do dia, uma coisa que vai e vem? Porque às vezes é normal as pessoas até chegarem para mim no consultório: "Ai, doutora, porque eu tô vendo estrelinha", que são os Uhum. escotomas, né. E às vezes pode ser uma manifestação de uma hipotensão postural, ou alguma coisa do tipo, né. Mas assim, esses sintomas eles seriam mais persistentes ou mesmo se ele acontecer, por exemplo, de forma mais isolada, já é bom estar mais atento? Bom, o que que eu oriento os pacientes? Na primeira percepção, eu sempre oriento para o paciente ficar em alerta. Tá. Se esses sintomas forem persistentes, aí não hesita em procurar o médico oftalmologista ou o médico assistente, para ter Uhum, essa avaliação mais precisa. Em relação a essa variação da visão, ela é muito variável. Tem uhum. paciente, por exemplo, que trabalha muito com a visão, então consegue ter essa percepção, consegue ter esse feeling mais precoce. Mas tem pacientes que não trabalham tanto com a visão, não forçam tanto, então Uhum, às vezes percebe, às vezes não percebe. Então entendi. isso é muito variável. Você comentou sobre os escotomas. Aham, Então, os pacientes queixam muito desses escotomas ou que a gente chama de moscas volantes. É aham, muito comum isso na nossa prática. Então, de fato, as moscas volantes, não são uma causa grave de perda de visão, a não ser que a causa esteja associada com alguma alteração da retina, que aí pode causar um descolamento de retina e o paciente pode ter que fazer algumas intervenções mais urgentes. Mas a perfeito. princípio, Deixa eu te fazer uma pergunta, já colocando aqui, que nesse caso é mais uma questão de hábito, porque você falou de pessoas que às vezes trabalham, tudo, e isso me remeteu a algumas pessoas que manuseiam, que até usam aquele óculos de proteção, né, que são os EPIs, né. isso. Então, assim, às vezes as pessoas estão trabalhando e elas usam o que elas estão protegidas porque elas estão expostas, então elas já estão preparadas para aquela situação. Mas existem os acidentes, que são os acidentes domésticos, enfim, né. Uhum. E eu já tive, assim, digo oportunidade, mas não uma boa oportunidade, por exemplo, de, presenciar pessoas, por exemplo, que às vezes, sofreu um trauma, ocular com caco de vidro, né. Então, assim, existe alguma orientação, né, para as pessoas evitarem acidentes domésticos? Porque, por exemplo, né, se a gente pegar assim, um idoso, a gente tenta tirar o tapete para ele não tropeçar, né. Sim. Existe alguma recomendação, por exemplo, para a vida rotineira dessa proteção ou não, realmente são fatalidades? Não, realmente são fatalidades. O que a gente pode orientar é, por exemplo, um paciente que já usa óculos Uhum. e que às vezes o óculos está desatualizado. A visão dele com certeza vai estar embaçada e isso pode prejudicar as atividades rotineiras. Certo. Então, manter o óculos atualizado, se assim usa. Uma questão interessante também, crianças, por exemplo, que jogam bola, que correm, que praticam atividade física, existem lentes que são apropriadas para as atividades físicas. Então, o pessoal muito tá na onda aí do beach tênis, É. não é? Então, ou qualquer outro esporte. E existem hoje já lentes que são específicas que quando cai não quebra, não corre o risco de perfurar ou machucar os Uhum. olhos. Importante, né? Então, isso é muito importante, né. Então, hoje em dia já tem vários dispositivos para amenizar um pouco os riscos, vamos Entendi. dizer assim. Perfeito. Maravilha. Vou para minha cola aqui, porque tem um monte de pergunta que eu quero fazer. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre catarata, né? Até porque eu também recebo muito paciente para fazer o risco cirúrgico de Uhum. catarata. O que é a catarata? Quando ela começa, né? O que que é essa catarata? Então Que vamos eu lá. acho que ninguém tá isento dela, né? Não, eu costumo dizer que catarata é igual cabelo branco. Aham, Todo mundo todo vai mundo vai ter, ter. todo mundo vai ter. Então, a gente nasce com uma lente natural dentro dos olhos, que a gente chama de cristalino. Uhum. E esse cristalino, com o passar do tempo, ele vai opacificando e a gente passa a chamar ele de catarata quando ele já está opacificado. Esse opacificar, ele fica mais embaçado, como se fosse uma lente embaçada? Exatamente, uma lente Uhum, embaçada, então uma lente que era transparente fica amarelada, fica opaca, perfeito. impedindo essa visão translúcida. Então, isso é a catarata. E a catarata, não existe colírio, não existe exercício para o tratamento da catarata. Tem paciente que chega no consultório dizendo que vai fazer exercício físico dos olhos para amenizar a catarata, mas não existe, o tratamento é cirúrgico.
Porque na cirurgia a gente tira esse cristalino, tira essa catarata e substitui por uma lente intraocular. Uhum, Então, realmente, a catarata todos nós vamos ter. É claro que o envelhecimento é a causa mais comum, né? uhum. Mas existem outros fatores que podem acometer idades mais jovens. Então, traumas oculares, paciente diabético também, que o diabetes está Sim. descompensado. Então, pacientes que fazem uso de corticosteroides também, ou que Uhum, se expõem muito à radiação ultravioleta. São fatores de risco que fazem com que a catarata surja em pacientes em idades mais precoces. uhum. E também tem muita gente que não sabe, mas existem cataratas que são congênitas, o bebê já nasce com catarata, ou adquire a catarata na idade da infantil, que é a catarata infantil, e todas Uhum. elas são operáveis. Entendi, então tem uma solução para ela, Tem né. uma solução, e hoje em dia existem diversos tipos de modelos de lentes que são substituídas, né, que a gente substitui a catarata por essas lentes, Uhum, que pode deixar aí o paciente até independente do uso do óculos futuramente. perfeito. Doutora Daniele, eu sinceramente teria muitas perguntas ainda para fazer, porque assim, tá um bate-bola muito legal aqui, até porque tem dúvidas que eu sei que é de quem está nos ouvindo e tem as minhas também, né. É o que eu às vezes meus filhos falam: "Mamãe, mas você é médica, você tem que saber tudo". Eu falo: "Não, não sei tudo", Não. né. Então assim, é muito interessante. Realmente eu teria muitas perguntas ainda para fazer, mas infelizmente o tempo aqui do nosso episódio ele tá chegando ali no limite dele, né, mas eu gostaria muito de já antemão, já fazer um convite para um próximo momento, para que a gente possa explanar aí tantas outras coisas, tantas outras dúvidas e aprender com você, Vamos lá, o tá. convite está aceito. Tem Obrigada. muitas outras coisas, muitos outros assuntos que a gente pode Sim, abordar aqui numa próxima discussão. perfeito. E quem tiver dúvida pode mandar pergunta, pergunta lá para o Pode, Instagram da clínica, e daí a exatamente, gente vai, como diz, juntando tudo para poder estar respondendo aqui. exatamente. Gente, estamos no final de mais um Pod Pop, mais um episódio encerrando. Eu sou Maria Paula, médica, trabalho na Clínica Saúde Popular e estou aqui para entrevistar nossos preciosos médicos, meus preciosos colegas, para estar trazendo informação cada vez mais para vocês. Então a gente fica por aqui, até a próxima. Até mais. Obrigada pelo Até, eu que convite. agradeço.